Atualmente, a gente está passando por uma crise hídrica muito grave e isso pode impactar diretamente empresas do setor elétrico e a nossa economia como um todo. E aí, senhoras e senhores, mesmo se tratando de um setor perene e mais previsível, as ações de empresas do setor elétrico podem sofrer os impactos dessa crise nas cotações. E aí, quais seriam as ações mais impactadas e as menos impactadas se a gente tiver um agravamento dessa crise? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Fala aí, senhoras e senhores, tudo na paz? Espero que sim, eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado aqui para mais um vídeo do Valor em Ação. Hoje a gente vai falar do setor elétrico aqui, quais são as ações que sofrem mais e menos com esse atual cenário de crise hídrica que a gente está vivendo. Lembrando que nenhuma dessas empresas que eu vou citar aqui no vídeo é uma recomendação de compra ou de venda. Não encare esse vídeo como recomendação de investimentos, beleza? Eu gravei esse vídeo aqui a pedido do Vitor, que deixou nos comentários a sugestão. Queria agradecer a ele e a todos vocês que sempre deixam a participação aqui nos comentários, o Anderson, Adelmo, Edson, Roberto Arlindo, Vitor, Eduardo, Kátia. Eu não vou lembrar de todo mundo agora, mas eu sempre leio e procuro responder todo mundo aqui e lá no Instagram também. Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal, que isso me motiva demais aqui a produzir conteúdo e também faz o YouTube a perceber aí que o vídeo é legal e mostrar para mais pessoas. Já coloca aí também nos comentários quais são as ações do setor elétrico que você tem e sobre quais ações, qual ação você quer que eu grave um vídeo completo aqui. O setor elétrico brasileiro é muito seguro e previsível quando o assunto é investimento. Ele não apresenta facilidade para surgimento de novos concorrentes, os contratos das empresas são longos, reajustados pela inflação, é tudo realmente bem previsível. Só não pode faltar água. Mas fica tranquilo que nesse vídeo você vai entender exatamente por que essa crise pode impactar algumas empresas do setor, quais são essas empresas as mais ameaçadas e as menos expostas a esse risco. Risco esse que acontece porque a falta de água também é um grande problema para a nossa matriz energética e você vai entender, a gente já vai chegar lá. Para quem não sabe e está caindo de paraquedas aqui no meio desse vídeo, o setor elétrico ele é subdividido em 3 segmentos principais: geração, transmissão e distribuição de energia. O segmento de geração é responsável por produzir energia elétrica e os segmentos de transmissão e distribuição, eles levam essa energia gerada nas usinas até os consumidores. Quem acompanha o canal aqui já está cansado de saber isso daqui. Essa crise, ela pode impactar principalmente o nosso segmento de geração de energia. Isso acontece porque cerca de 60% da energia gerada no nosso país é proveniente das usinas hidrelétricas. E apesar de essa concentração vir diminuindo com o uso de outras fontes renováveis, como eólica e solar, a dependência da geração hídrica ainda acontece. E como as hidrelétricas dependem muito das chuvas para conseguirem ter um volume de água para geração, o risco hidrológico afeta essas empresas diretamente. Por isso, as empresas que estão muito expostas à geração de energia hidrelétrica sofrerão mais caso a crise hídrica se agrave. E mesmo que a gente não tenha um racionamento de fato, mesmo que não falte energia, essas empresas ainda podem ser impactadas. Por isso, as empresas que estão muito expostas à geração de energia hidrelétrica sofrerão mais caso a crise hídrica se agrave. E mesmo que a gente não tenha um racionamento de fato, mesmo que não falte energia, essas empresas ainda poderiam ser impactadas. Agora eu vou abrir um parênteses aqui para te explicar uma parada que se chama GSF. O GSF é uma medida de risco hidrológico, a sigla significa Generation Scaling Factor em inglês e corresponde à relação entre o volume de energia que é gerado pelas usinas e a sua garantia física. Garantia física ou energia assegurada é a quantidade de energia mínima que uma hidrelétrica pode gerar e fornecer durante um certo período. Ou seja, o GSF ele é basicamente a razão entre o que as usinas hidrelétricas geraram pelo que elas deveriam ter gerado, beleza? Então, se o GSF for inferior a 1, as usinas estão gerando abaixo de suas garantias físicas. Só que pelas leis e contratos, caso uma usina hidrelétrica gere energia abaixo de sua garantia física, ela é penalizada e deve pagar por essa diferença. E um dos motivos que faz com que as usinas forneçam energia abaixo da garantia física é a falta de chuvas e queda no volume das hidrelétricas. E com isso elas precisam comprar energia no curto prazo para honrar
os seus contratos de fornecimento. Fechando esse parêntese aqui do GSF, que eu achei legal trazer para vocês, atualmente, ao que tudo indica, o sistema ele vai ser capaz de contornar essa crise, sim. Mas e se faltar energia de verdade, Badu? Se faltar água, vai comprar de quem? Bom, nesse caso, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, que coordena todo o Paranauê de geração e distribuição de energia, ele precisa agir e autorizar a operação de usinas de maior custo. Em geral, a gente está falando das termoelétricas. Por isso, a energia fica mais cara, mesmo sem haver necessidade de racionamento, entendeu a parada? E uma das consequências de uma crise hídrica nesse setor para a nossa economia é justamente o impacto na inflação. Com a energia ficando mais cara, quase tudo fica mais caro para ser produzido, beleza? Mas voltando a falar das empresas do setor elétrico aqui, as empresas mais expostas ao segmento de geração hídrica podem ter um segundo semestre mais difícil, dependendo do cenário de chuvas que a gente tiver pela frente. A CESP, por exemplo, é uma empresa que pode sofrer muito caso a crise se agrave ainda mais. Ela produz energia no estado de São Paulo, região que está sendo bem afetada pela crise hídrica, e o mercado parece já estar precificando isso. As ações da empresa já acumulam uma queda ali de mais de 20% de fevereiro para cá. A CESP sofreria muito com o agravamento de uma crise hídrica e é fácil a gente entender esses motivos, já que ela só opera usinas hidrelétricas, né? Por isso, mesmo que um racionamento de energia em 2021 seja improvável, é bom ficar de olho no próximo período de chuvas que a gente tiver. E quanto mais diversificada for a matriz de geração da empresa, menores são os riscos para o investidor. Engie e a AES Brasil, por exemplo, que recentemente absorveu inclusive a EXET, também podem sofrer alguma pressão, mas como as companhias também possuem usinas eólicas e térmicas, respectivamente, e isso pode minimizar os impactos. Ao meu ver, a gente pode ter inclusive uma pressão maior na AES Brasil do que na Engie. A Engie ela vem investindo em outras fontes de energia renováveis, além da hidrelétrica, como energia eólica, biomassa e solar. E quando a empresa também possui exposição em outros segmentos, como transmissão e distribuição de energia, ela consegue diluir um pouco desse risco. No segmento de distribuição de energia elétrica, os impactos eles devem ser mais leves, principalmente devido à baixa probabilidade de ocorrer racionamento. Uma empresa como a Energias do Brasil, por exemplo, ela não sofreria tanto, porque a empresa tem um portfólio mais diversificado de ativos em vários segmentos. Mas, se a coisa piorar mesmo e o governo começar a adotar ali iniciativas de redução do consumo de energia, os volumes de vendas de distribuidoras de energia podem ser prejudicados e, consequentemente, o preço das ações pode sofrer. Deixando claro que é muito provável que a gente não tenha racionamento. Com relação ao segmento de transmissão, os impactos são muito pequenos, muito limitados por enquanto. Taesa, Alupar, Transmissão Paulista, por exemplo, não sofreriam muito com esse cenário. As transmissoras elas recebem pela disponibilidade das linhas de transmissão, independente do volume de energia que precise ser transmitido. E por isso elas sofrem muito menos. Compilando os impactos da crise hídrica no setor elétrico aqui, o que a gente tem por enquanto é o seguinte: a possibilidade de haver racionamento é baixa até o momento, mas as geradoras de energia hidrelétrica são as mais pressionadas. No segmento de distribuição, os impactos são mais limitados, né, caso o racionamento não seja adotado. No entanto, a coisa pode ficar ruim se o governo resolver adotar medidas de redução de consumo, maior uso de térmicas desafoga um pouco o setor, ou seja, a gente tem até fontes alternativas de geração, mas junto com a adoção de bandeiras tarifárias, isso vai aumentar o preço da energia e causar pressões inflacionárias também. O segmento de transmissão, como eu sempre falo aqui no canal, é o mais seguro e previsível de todos e não deve sofrer nenhum impacto causado diretamente pela crise hídrica. Caso o volume de água das hidrelétricas se recupere em 2022, com a chegada do período de chuvas, esse risco ele tende a sair do radar do mercado. Mas é o que eu sempre digo, a diversificação é a forma melhor e mais barata de proteger a carteira. O risco hidrológico não é uma novidade no setor. Não devemos enxergar esse risco somente quando ele está prestes a impactar os resultados das empresas. Por isso, até no setor elétrico, para quem busca mais previsibilidade e recebimento de dividendos, é legal ter uma carteira com 2, 3 boas empresas ali, pelo menos, expostas a todos os segmentos. Os 3 segmentos do setor podem sofrer eventualmente por alguma razão, mas os 3 ao mesmo tempo é bem mais improvável que aconteça, tá? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal que eu vejo você no próximo. Valeu, tchau, tchau!